graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje é dia 23 de outubro de 2024. Hoje temos mais uma live. Amém, queridos? Nesse tempo de jejum, tempo de oração. Glória a Deus. Bom dia, povo abençoado. Bom dia, Suzana. Bom dia, Alexandra. Bom dia, Juju. Bom dia, Kênia. Bom dia, Lene. Bom dia, Bela. Bom dia, Ana. Bom dia, Fernanda. Glória a Deus. Bom dia, Renata. Bom dia, Andresa. Bom dia, Kleber. Bom dia, povo abençoado do Senhor Jesus. Filhos amados do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. O Senhor é bom. Amém. Aleluia. Você pode já declarar uma palavra de louvor, de adoração, né? Uma palavra de bênção nessa manhã. Bom dia, pastor Joed. Bom dia, Renata. Aleluia. Bom dia. Somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido a preço de sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, queridos? O Senhor é bom. O Senhor é bom. O tempo todo Ele é bom. Ele nos ama e nós queremos nessa manhã entronizar o Senhor, declarar que só Ele é digno. Estamos aqui nessa manhã para nos alimentarmos do Senhor, para fluirmos no Espírito, porque do seu interior fluiriam rios de água viva. Amém? Aleluia! Seja um dia cheio, é isso mesmo, do favor, da graça, no nome do Senhor Jesus. Amém? Bom dia, povo abençoado, que eu não falei bom dia ainda. Bom dia, Aline. Bom dia, Daniel. Bom dia, Lídia. Bom dia, Lourdes. Bom dia, Patrícia. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Sabe, nós estamos no 17º dia do nosso jejum. Estamos aí nessa reta final. E glória a Deus, quantas coisas o Senhor fez e tem feito por nós. E continua e vai continuar a fazer. Amém? Aleluia. Bom dia. Aleluia. Sabe, queridos, hoje o tema da nossa ministração, o tema do nosso capítulo é reinar no ministério. Ah, pastor, reinar no ministério. Então não é comigo, isso é só com você. Porque só quem tem ministério é você, pastor. Só quem realmente tem um chamado. Opa, peraí, só quem tem um chamado? Mas você também tem um chamado. Alguns pensam, imaginam que ministério é algo reservado só para alguns no reino de Deus. E isso não é uma verdade. Escuta o que eu vou te falar. Não existe desempregado no reino de Deus. Todos nós fomos chamados para um ministério. Todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados para reinar juntamente com Cristo. Mas o que é ministério? Né? E aí nós vamos entender isso dentro da palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Lucas capítulo 12, versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O Senhor se agrada em dar o seu reino para mim e para você. Então, o ministério é cuidar do reino de Deus aonde você estiver. Você foi chamado como sacerdote. Você foi chamado como sacerdote real. Você foi chamado como nação santa. Você foi chamado como povo exclusivo do Senhor Jesus para ser santo e irrepreensível, representar o seu pai, representar a sua família nessa terra. Aonde nós estivermos, aonde nós fomos simplesmente comissionados, somos definidos como embaixadores de Cristo. Deus colocou o reino dele nessa terra. Deus colocou o reino dele nessa terra, querido. Deus colocou o reino dele nas nossas mãos. Sabe, isso demonstra o quanto que Deus confia em nós. Quanto que Ele confia em nós. Você crê que Deus tem fé em você? Você sabia disso? Deus tem fé em você. Deus te ama. Deus ama você incondicionalmente.
e Ele tem fé em você, Ele acredita em você. Ele nos ama, Ele quer o nosso melhor e Ele confia em nós, ao ponto de nos conceder o seu reino. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o vosso reino. Ele se agradou. Então, da parte de Deus está muito bem claro, estabelecido que o reino já está aonde? Nas minhas mãos, na sua mão. Agora, a grande questão é, você tem tomado posse desse reino para viver a verdade, para servir a esse reino, para servir a Deus? Agora, o que nós vamos fazer com esse presente que Deus nos deu? Será que o reino de Deus foi entregue para você e para mim, tão somente para que, não, para eu desfrutar, para eu reinar, é para eu ser servido, não, é para que eu seja honrado, para que eu tenha todas as coisas, para que eu simplesmente, eu preciso entender aquilo que a palavra de Deus diz. E tem uma parábola na palavra de Deus que explica muito bem essa questão. Nós vamos ler aqui Mateus capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30, que diz assim, abra sua Bíblia aí, Mateus 25, de 14 a 30, se você não tem o livro. Pois será como um homem, o reino, ausentou-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saiu, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. O Senhor vai voltar e vai ajustar conta conosco. Então, aproximando-se, que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me a mim 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também e recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que é servo, homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receioso escondi na terra o seu talento. Daqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros que é meu. Tirar-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem lhe se dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe, eu e você precisamos entender essa parábola de uma forma clara em relação ao reino de Deus. Nós precisamos entender quanto que vale um talento. Segundo os historiadores, um talento de ouro, que era uma medida daquela época, valeria hoje em torno de 14 milhões de reais. Então, imagina, veja o que foi colocado nas mãos das pessoas. Um valor de 14 milhões, um valor milionário. E eles sabiam aquilo que estavam recebendo. Para você entender que o reino de Deus é algo poderoso e algo valoroso. Aqui é uma analogia que está sendo feita, é uma parábola que está sendo colocada. Mas quando fala de talentos, está dizendo que há um valor naquilo que foi entregue na minha mão, que foi entregue na sua mão. O ministério, o que Deus colocou na sua mão, tem um valor incalculável. Eu e você como servos da parábola, nós precisamos compreender isso de forma clara e de forma profunda, querido. Nessa parábola nós vemos que 2 dos servos reinaram, mas um não reinou. Um dos servos não reinou. 2 reinaram porque entenderam o valor que lhe foi lhe dado.
e tinha uma noção clara do que era a generosidade de Deus sobre a sua vida. Deus te deu o reino, Deus me deu o reino. Deus é um Deus generoso, querido. Ele nos deu oportunidade de simplesmente sermos canal, embaixadores dessa família, embaixadores de Cristo sobre a terra. E imediatamente os que receberam 5 talentos e 2 talentos, eles saíram imediatamente, eles saíram para reinar. Ou seja, multiplicar o que receberam. Eu pergunto para você nessa manhã, você recebeu algo da parte do Senhor Jesus? Você recebeu algo? Algo de valor? O maior valor que eu e você recebemos por amor chama-se salvação, chama-se vida eterna, chama-se simplesmente a graça, o favor imerecido. Não há tesouro, ou resgate, ou as boas novas do Evangelho, a manifestação de tudo que Ele tem para mim e para você. Sabe, muitas pessoas pegam e querem usar isso apenas para eles e escondem esse talento. Apesar que um deles, querido, não reinou. Então, muitos cristãos têm vivido na terra e não perceberam que foram chamados para reinar sobre aquilo que o Senhor nos colocou. Apesar de entender o valor do que foi posto na sua mão. A questão é que aquele servo que não reinou, ele tinha uma ideia do que o Senhor completamente errada. A ideia que ele tinha de Deus era totalmente do Senhor, porque o Senhor aqui aponta para Deus, desconectada da realidade. Por mais absurdo que pode parecer, querido, ele pensava que o Senhor era um homem mau. Tem cristãos que pensam que Deus é um Deus mau, é um Deus que pune. Tem cristãos, e aqui como esse servo, ele pensava que esse Senhor ele tinha má intenções. Isso é pegadinha. Sabe, Deus está colocando isso na minha mão para me testar e eu não vou cair nessa. Acha que Deus tinha má intenção, desprovido de compaixão, de amor, que Deus era interesseiro diante da circunstância. Então o que ele fez? Ele guardou o que recebeu, não desfrutou, viveu uma vida onde ele não desfrutou, porque quando você entende o ministério e o reino de Deus, você desfruta, sabe, porque a cura passa por você e você manifesta a cura. Quando a libertação passa através de você, você simplesmente tem a liberdade de Cristo, você tem o Evangelho, a palavra da vida, onde você testemunha, tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele, e desde o Éden, querido, isso tem sido a atitude daqueles que não entenderam ainda a graça divina. Você entendeu a graça divina? Então chegou o tempo de você parar de se esconder, como Adão se escondeu, e ficar imobilizado diante do chamamento do Senhor. O Senhor apareceu lá no Éden e chamou Adão. Houve um chamamento ali no Éden. Sabe, como nós já vimos lá no início do livro. Eles pensam que quando Deus coloca o reino dele nas nossas mãos, na verdade ele colocou um peso enorme que nós não conseguiremos carregar. Não, peraí, nossa, e tem um monte de mentira do inferno. Não, você não pode fazer um ministério porque, nossa, isso vai ter retaliação na sua vida. Você vai, a sua vida vai ficar complicada. Ministério não é um peso enorme, porque ele vem do Senhor e é um chamado do Senhor. E isso é feito com graça, com vida, com multiplicação. Jesus disse justamente o oposto. Pessoas pensam que é peso. Ele disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se eu e você não pudéssemos abraçar o reino de Deus, querido, e multiplicar o reino de Deus, pode ter certeza de que Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele simplesmente não nos daria e não colocaria sobre nós. Como é que um pai pega um menino de 7 anos de idade e joga um saco de 50 quilos sobre as costas dele? Sabe, o que muitas vezes nos impede de reinar no nosso ministério, no nosso chamado, está a forma como nós vemos o Senhor. E eu pergunto, como você vê o Senhor nessa área da sua vida, do seu chamado, do seu ministério? Quanto menos nós conhecemos a Deus, mais medo nós temos.
Você tem medo de Deus? Quanto mais nós o conhecemos, mais alegria nós temos. Mais alegria. Porque o reino é paz, o reino é justiça, o reino é alegria. Paz, justiça e alegria no Espírito. Sabe, esse é o reino. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo te para, o medo de que vai faltar, o medo que se você não fizer não vai acontecer. Você não foi chamado para fazer, você foi chamado para gerar no reino do Espírito. Você foi chamado para multiplicar talentos. Sabe, tá tendo um encontro, vai ter encontro nesse final de semana lá em Hamburgo. Dia 9 tem encontro, sabe, aqui em Berlim. E as pessoas ainda não entenderam que elas foram chamadas para multiplicar o talento, sabe, convidar pessoas, orar por vidas, levar pessoas ali, tá ali no dia para servir. Então nós precisamos estar inspirados para reinar. Quando nós entendemos a graça de Deus, fica claro quem é o nosso Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Sabe, isso gera uma poderosa alegria nas nossas vidas, a ponto de nos fazer abraçar completamente o reino, querido. Sem esse sentimento que foi gerado pela compreensão de que é o nosso Senhor, de quem é o Senhor, de quem é Jesus, dificilmente nós lançaremos a multiplicação do que nós recebemos. Você tem multiplicado seus talentos? Você tem multiplicado aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão? Aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Sabe, eu estou te falando, cuida de uma vida, investe numa vida, investe em duas, investe em três. Vidas é a moeda do reino dos céus. Como você vê o Senhor? Sabe, os dois servos, eles saíram imediatamente para multiplicar. Significa que eles estavam muito alegres com o que aconteceu. Então, com alegria, eles foram multiplicar os talentos. Essa é a regra, querido. Viver o reino de Deus com alegria. Viver o reino de Deus com alegria. Com o que você se alegra, pastor? Um monte de tribulação, dificuldade. Se alegre, porque o seu nome foi arrolado. O seu nome foi escrito no livro da vida. O seu nome foi escrito no livro da vida, pelo amor por aquele que te alcançou. Não foste vós que me escolheste, mas fosse eu que te escolhi. Então, o que eu e você precisamos entender, que é ficar claro, que é reinar, é multiplicar o que nós recebemos. É multiplicar. Então, quando isso acontece, vai ter mais desfrute, sabe? Porque agora nós temos mais talento do que nós recebemos no início, querido. Mas agora vai ficar a questão, onde é que é o nosso ministério? Aonde você estiver. Aonde você foi colocado por Deus. Esse é o lugar para você multiplicar o reino de Deus. Chegou o tempo de você ser canal da manifestação do poder da graça. Ah, mas eu não sei falar. É, Moisés. Então aprende a falar. Muitos estudam, sabe, a sua sala de aula é a igreja que Deus te colocou. É o seu rebanho. É o fim. E por fim é o quê? É o seu ministério. Outros trabalham em alguma empresa. Essa é a sua igreja. Seu rebanho e seu ministério. Ah, pastor, mas ainda outros têm uma empresa. Tem um negócio. Essa é a sua igreja. Esse é seu rebanho. Esse é seu ministério. Sabe, mas eu e você precisamos entender que tem mais. Com certeza você mora em algum lugar onde estão seus vizinhos. Aí está a sua igreja. Aí está seu rebanho. Aí está seu ministério. Imagino que também você conhece pessoas, tem amigos, tem parentes. Esses fazem parte da sua igreja, são o seu rebanho. Esses são o seu ministério. O seu ministério é o seu reino. E aí precisa alguém assumir a liderança daquilo que é a sua medida, a sua fatia. Assuma a liderança espiritual dos ambientes onde Deus tem te colocado. O ambiente onde você se encontra. E lá você reina. Você precisa chegar ali e deixar de ser um agente secreto. Mostrar que você é do Senhor. Que Cristo é aquele que se manifesta com amor, com vida, com graça, com poder.
Há poder em você para isso. Há poder. O Espírito Santo habita em você para que você manifeste poder, vida, graça. Quando o primeiro ali que você diz que você vai orar por ele, ele vai ser curado. O primeiro que você abrir a boca e manifestar o reino de Deus ali sobre a vida dele, os demais vão olhar e falar assim: há alguém que simplesmente representa o reino de Deus e Cristo nesse lugar. Então defina e lidere o que vai acontecer na sua volta no mundo espiritual, querido. Você foi chamado e treinado para isso. Então você foi chamado para reinar. E isso não depende da sua posição ou da sua função natural, de onde você está. Isso só depende da sua clareza quanto à sua posição espiritual que Deus te deu. Alguns dizem que é muito complicado reinar. Muito complicado reinar, pastor. Como é que eu vou fazer isso? Será que você testemunhar do que o Senhor é, do que o Senhor fez, do que o Senhor faz na sua vida é muito complicado? É complicado? Estou falando para você ser doutor em hermenêutica e homilética para poder pregar e falar. Estou falando para você testemunhar, para você falar. Como aquele cego. Um testemunho muito simples. A palavra diz: só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Esse é o meu testemunho. Esse é meu testemunho. Não é difícil, não é complicado. Muitas vezes nós que complicamos. Para reinar, eu e você só precisamos abrir a boca e falar do que temos experimentado de Deus. Você tem experimentado de Deus nesses dias? Você tem experimentado de Deus sobre a sua vida? Sabe, as pessoas se acham assim: eu conheço a palavra, eu sou espiritual, muito espiritual. Sabe, o mais espiritual é o que entendeu o reino de Deus e pega aquilo que recebeu. Chegou o tempo de você parar de ser calado. Chegou o tempo de você parar de enterrar seus talentos. Chegou o tempo de você parar de ser egocêntrico, egoísta. E a minha vida? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O dia que você entender isso de uma forma clara, você vai parar de ser como um cachorro que fica correndo atrás do rabo, querido, onde não chega a lugar nenhum. Deus te chamou para pegar o seu talento, multiplicar, ou você liberar aquilo que Deus te deu como voz profética. Você é boca profética, você é um homem ou mulher, ou como uma labareda de fogo, aonde Deus tem te colocado para que corações sejam incendiados com vida, com poder, com graça, sobre essa Alemanha, sobre o lugar onde o Senhor tem te colocado, dentro do seu trabalho, no seu hospital, onde você trabalha. Você vai impor as mãos dos enfermos e eles serão curados no nome do Senhor Jesus. Lá onde Deus tem te colocado para que você manifeste isso de uma forma poderosa. Há uma unção, há uma vida, há um poder dentro de você. Em nome de Jesus, abra a sua boca e testemunhe e fala. E diga para os seus colegas de trabalho, para aqueles que Deus tem colocado à sua volta, dentro da escola, em todos os lugares. Porque quando você decidir fazer isso, o Espírito Santo vai fazer isso através de você, através desse canal desobstruído. Entenda, você precisa abrir a boca. Você tem experimentado algo de Deus? Você tem experimentado algo de Deus? Oh, quanto amor, quanta vida, quanto poder, quantos milagres, quanta proteção, quanto zelo que o Senhor tem por mim e por você. Sabe, o poder dos milagres é de gerar, querido, novas criaturas. O poder de gerar vida em alguém que não conhece o Senhor é pelo Espírito Santo, não é por você. Você não é responsável por gerar vida, por converter alguém. Você só é responsável por testemunhar, por falar, por trazer as boas novas. O Espírito Santo é quem convence. Não leve esse peso para você. Não leve. Você foi chamado
para ser testemunha. Você foi chamado para multiplicar talento. Davi só precisou encarar o urso, o leão e o gigante. O poder e a força para matá-los veio de Deus. É assim que se manifesta. Você tem disposição de reinar dentro do seu ministério? Você tem disposição? O Senhor te chama hoje. Tem clareza. Nós estamos indo para a reta final. Eu sou sacerdote real. Independente se eu tenho um ministério que os outros falam, não, quem tem ministério é você. Você é pastor. Sim, eu sou pastor. Né? Mas antes de ser pastor, eu sou filho amado do Senhor e eu sou sacerdote real. Eu sou povo de propriedade exclusiva. E o Senhor tem chamado, como Ele chamou Samuel, como Ele chamou Moisés, como Ele chamou Davi, como Ele chamou Paulo, como Ele chamou Pedro. É dessa forma, é o reino sendo estabelecido. Senhor, me usa. Senhor, usa. Senhor, eu oro nessa manhã. Senhor, que através dessa palavra haja o despertar, Deus. Haja o despertar dentro das nossas igrejas, Deus, nesses dias. Haja o despertar para a manifestação do Teu sobrenatural. Senhor, que cada um, Deus, ao receber e a convicção de receber os talentos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que esses talentos sejam multiplicados, Deus, nesses dias, para a manifestação da Tua glória, para a manifestação do Teu poder. Senhor, a Tua palavra diz, se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, não há vida. Pai, nós respondemos. Senhor, nós não queremos enterrar o talento que o Senhor tem nos dado, mas nós morremos para nós mesmos. Morremos para aquilo que tem a ver com o natural, com esse mundo, com a nossa carne. Senhor, ó Deus, e decidimos abrir a nossa boca e manifestar da Tua glória, do Teu poder. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Deus, que nesse dia se levanta homens, mulheres, jovens, Senhor, que sejam testemunhos vivos da manifestação do Teu poder, que sejam aqueles que, Senhor, não são calados, ou que abram as suas bocas, ou que testemunhem em tempo, fora de tempo, ou que o Senhor, ou é um Deus poderoso, que Jesus Cristo, que a cruz do Calvário, que Jesus é o único caminho, a única verdade, que a única vida, não de uma forma, Senhor, impositiva, mas porque temos recebido, e aquilo que nós demos é porque nós temos recebido do favor que não merecemos, recebemos da graça, da vida, da cura, da libertação, do poder, de tudo que o Senhor tem a se manifestar sobre nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nesse dia haja o despertar, haja olhos abertos, haja ouvidos abertos para ouvir, Senhor, que, Deus, o ego, Senhor, de cada um de nós, Deus, nessa manhã, caia por terra, e o Senhor possa liberar vida em nós, através de nós, porque ao atentarmos para o Teu reino que é paz, o reino de justiça, o reino de alegria no Espírito, buscando o Senhor, somos, Deus, capacitados pelo Teu poder, e os milagres seguiriam aqueles que creem. Deus, que nessa manhã haja manifestação do Teu poder, da Tua vida sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Eu oro nessa manhã, que desperta, levanta, Senhor, levanta os trabalhadores da vinha, Deus, nesses dias, levanta. Sabemos que somos trabalhadores, talvez da última hora, Deus, desses últimos momentos, Deus, daquilo que o Senhor voltará. A Tua palavra diz que o Senhor voltará, e nós prestaremos conta diante do Senhor. Senhor, nós fazemos isso por amor, sem peso, Senhor, não por obrigação, não só porque receberemos, Senhor, galardão, mas porque fomos chamados por esse amor, Jesus, e nós somos multiplicadores desse amor, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu manifestar. Deus, que hajam corações abertos nessa manhã. Que todo peso, todo jugo, toda condenação, toda a posição do inferno que talvez se levante contra a vida de cada um dos meus irmãos aqui, todo espírito imundo que queira trazer enfermidade,
Nós declaramos e liberamos uma palavra de vida no reino do Espírito nessa manhã. Deus, eu oro juntamente com meus irmãos nessa manhã, para a manifestação do teu poder, a manifestação da tua vida, a manifestação do teu sobrenatural. Toda língua que se levanta, Senhor, contra a tua palavra, contra a tua igreja, contra o ministério, cai por terra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai, manifesta da tua vida, Senhor, que cada um se veja como parte do exército do Deus vivo, como parte do exército, manifestando da tua glória, manifestando do teu sobrenatural. Senhor, nós oramos por aqueles que ainda não conhecem o teu nome, não conhecem o teu amor. Senhor, ajuda-nos a largar nossa tenda, a sermos canal, Deus, para falarmos, Senhor, desse reino onde o Senhor tem nos colocado. Capacita cada um, Pai, capacita para ser canal de oração, capacita cada um, Deus, para manifestar daquele Deus poderoso, Criador do universo, ou Deus que ao mesmo tempo é um Criador de todas as coisas, o Deus conhecedor de todas as coisas, é um Deus presente, é um Deus presente. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem salva as nossas casas, o Senhor é quem cuida dos nossos. Enquanto nós buscamos o teu reino, buscamos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua vida, Pai. Eu oro, Deus, nesses dias, Senhor, que no meio da igreja seja despertada, ou fluir, ou de novidade, do liberado teu Espírito. Senhor, enquanto nós avançamos, o Senhor libera os recursos espirituais. Enquanto nós avançamos, o Senhor libera os recursos emocionais, o Senhor libera todo o sustento necessário para que a tua obra avance, Deus, onde o Senhor tem nos colocado. Pai, levanta homens e mulheres de Deus que entenderam o chamado, em que respondem ao Senhor e dizem sim ao Senhor, sim ao Senhor, sim ao Senhor. Oh Espírito Santo, oh Jesus, todo aquele que está depressivo, todo aquele que está, Senhor, oh Deus, contrariado, todo aquele que está, Senhor, oh Deus, debaixo de opressão, Senhor, nós liberamos nesse dia uma palavra de vida. Toda condenação cai por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem abre as portas e manifesta a tua vida sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que o Senhor tem acrescentado ao teu reino nesses dias, Pai. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Quão grande é o meu Deus, grande é o meu Deus, grande é o seu Deus, querido. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Ele é grande, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Oh Espírito Santo, leva-nos, Deus, a ser embaixadores do teu reino. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo seu amor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós estamos encerrados hoje. À noite nós temos leitura do livro. Amém? E espero você, sabe, medita nessa palavra. As coisas de Deus não são por imposição. Não são, mas é por privilégio. O fardo dele é suave, o jugo dele é leve. Amém? Creia nisso. Ande nessa verdade. Responda. Nenhum dos servos, nenhum deixou de receber talento.
Você recebeu um talento e eu também. Não vai ter como chegar diante dele e falar assim: ah, mas eu enterrei, eu não sabia. Conheça esse Deus e seja canal dele, aonde ele tem te colocado. E a graça, os milagres e o poder vai fluir em você e através de você. Deus abençoe. E hoje, 7h da noite, temos leitura e oração. Amém? E durante o dia, exercite aquilo que você recebeu aqui. Peça para Deus: Deus, me usa, me dá a oportunidade de ser usado onde o Senhor está me colocando. Peça isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém?